Boa noite a todos. Eu sou a Luana, sou gestora de conteúdo aqui do MUPA. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Então, hoje a gente recebe o pesquisador italiano Simone Rossi para a palestra intitulada Cadernos de Artista, Arquivo, Rearranjo e Crítica Cultural. O Simone Rossi é pesquisador independente de cultura visual e também beneficiário da 13ª edição do Italian Council, uma iniciativa do Ministério da Cultura da Itália, que viabilizou a vinda dele para o Brasil para a divulgação da pesquisa. E a gente tem na mesa também a professora Fernanda Nogueira, que fará a mediação, sobretudo linguística, né? Depois, quando a gente abrir para as perguntas do público. Atualmente, ela é professora substituta de Crítica e História da Arte do Brasil, no Departamento de Arte da UFPR. E eu aproveito também esse momento para agradecer a presença do professor Felipe, que coordena o projeto Atlas, Fotografia, Território e Paisagem, junto com a professora Fernanda, idealizou esse evento aqui hoje, então vou passar a palavra para ele, contar um pouquinho, né, de como que houve essa aproximação ali entre a pesquisa do Simone e o grupo. Vou sair da frente aqui da tradução. Bom, gente, boa noite. Me apresentar, sou Felipe Prando, sou artista, sou professor da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Artes. Coordeno um projeto de extensão, já tem 4 anos, chamado Atlas, Fotografia, Território e Paisagem. É um projeto que surge basicamente da questão da fotografia, da relação de pensar o território na nossa contemporaneidade. Esse projeto tem desde projetos pessoais, fotográficos, produção de livros, e a gente tem agora um grupo de trabalho, que já vai para 4, 5 meses, tá? Feito com estudantes da Universidade Federal do Paraná, né? Que é uma espécie de acompanhamento de desenvolvimento de projetos e uma micro-residência artística ao mesmo tempo. Tá? Bom, a Fer está com a gente aqui no Departamento de Artes, desde o começo do ano, né, Fer? Está aqui. Primeiro, assim, um baita ganho que a gente teve na universidade, no departamento, de ter a Fer junto de nós. A gente já se conhece há algum tempo, né, assim, que a Fer já tinha passado por Curitiba, e surgiu esse contato entre a Fer e o Simone de fazer essa realização dessa conversa, e o projeto Atlas está um pouco meio que sendo uma espécie de um abrigo dessa conversa através da Universidade Federal do Paraná, né? Mas, fundamentalmente, na verdade, a gente tem que agradecer a Gabriela e ao Richard também por terem acolhido, né, essa conversa aqui dentro do museu, né, que para nós é algo muito importante, assim, de que a universidade ela exista não só dentro da universidade, mas também fora da universidade, né? Tenho certeza que se o evento fosse lá, a gente teria um público muito diferente do público do que a gente tem aqui, né? E isso, para nós, é sempre bastante importante e enriquecedor. Tá? Era isso. Agradecer ao Simone, mais uma vez, agradecer a Fer. Tá? E, Luana, para ti? Valeu. Então, agora eu passo a palavra para a professora Fernanda. Boa palestra para a gente. Olá, boa noite para todos, todas e todes que estão aqui com a gente nesse espaço. Vou fazer das palavras do Felipe as minhas também, agradecer a Gabriela, né, pela recepção aqui hoje e a Helena por terem feito a apresentação do museu em conjunto para a gente, né, para o Felipe, para o Simone, que chega aqui e visita pela primeira vez, e a mim. Agradecer também pela receptividade e o acompanhamento da Luana, né, nesse processo de diálogo para trazer, né, essa palestra do Simone para cá, para Curitiba. É um prazer, como colega, como amiga, ter essa oportunidade de te escutar sobre a sua pesquisa. A nossa amizade, o nosso contato parte exatamente de interesses em comum, né? A gente entra em contato, o Simone entra em contato comigo em 2021, ainda no processo em que eu estou fazendo a pesquisa do doutorado. Eu fiz um doutorado sobre o movimento de arte pornô no Brasil, na década de 80. Né? Foi um doutorado que durou 9 anos. Ele foi feito na Academia de Belas Artes de Viena, né, entre 2013 e 2022.
Foi um projeto bem extensivo no tempo e no espaço, porque é um movimento que aconteceu, né, no país inteiro, nesse processo de democratização, de redemocratização do país, né, lidando, eram pessoas, era um coletivo grande, né, era um grupo de 70 pessoas que se envolveram nesse movimento, e para fazer a pesquisa eu lidei com um método generativo, no sentido que o encontro com uma pessoa do grupo foi gerando a possibilidade de encontrar com outras pessoas do grupo, né, e essa possibilidade de ouvir os relatos e também ter contato com todo o material imagético, com todo o imaginário produzido por esse grupo, foi crescendo, com um grupo principal no Rio de Janeiro, também em São Paulo, e uma das pessoas que fazia parte desse movimento de arte pornô é exatamente um caso de estudo que o Simone se aprofundou muito mais, que é o artista Odinilson Júnior. Né? Essa pesquisa foi importante, porque exatamente por esse grupo produzir um imaginário dissidente sobre a sexualidade, né, sobre práticas sexuais dissidentes, sobre identidades de gênero dissidentes, que são coisas que conectam também com esse museu e com a instalação que está na vitrine, por exemplo, né, aqui na exposição Miragem. Então, vocês vão poder fazer as conexões. Quem já visitou o museu, quem já viu essa instalação, vai poder também, digamos, levantar seus próprios questionamentos em relação a essa apresentação que o Simone vai fazer aqui. Imagino que tem muita coisa em comum também com o trabalho do Odinilson, né, pensar essas intervenções contemporâneas e essas outras que foram feitas nos anos 80, né, nesse período de dissidência, mas dissidência também que tem um caráter mais militante, né, no sentido da gente pensar outro tipo de discurso democrático mais radical, no sentido dessas visibilidades, desses corpos, poderem fazer parte do nosso imaginário. E o Odinilson Júnior fazia parte, né, desse coletivo do movimento de arte pornô. Então, o Simone entra em contato comigo e a gente começa essa nossa amizade, esse nosso diálogo, a partir desse caso de estudo coincidente, né, e a gente vai complementando as nossas pesquisas. Simone acompanhou a defesa da minha tese em 2022 em São Paulo, né? E agora eu estou retribuindo, de alguma forma, essa ajuda que ele me deu, que foi também uma ajuda, digamos, muito prática, né? Porque o Simone era a pessoa que, naquele momento de pandemia ali, né, ou pós-pandemia, podia entender a minha defesa, que foi feita em inglês, para me ajudar ali com as imagens. E agora eu estou aqui também, de uma forma um pouco funcional, disponível para fazer essa mediação, esse diálogo com vocês, né, para tentar tirar algum ruído que possa surgir em relação à linguagem aí, ou coisas que Simone queira acrescentar, né, nessa preparação, nessa apresentação que ele vai oferecer, para que não haja nenhum significado fique fora do nosso alcance, né? Então, vou tentar fazer isso da melhor forma possível. Espero que dê certo, espero que todo mundo participe. E, assim, um convite de novo para a gente ficar à vontade e colocar os nossos pensamentos para girar nesse processo de aprendizado, que agora é com você, né, para passar para a gente. Obrigada, Simone. Muito obrigado. Fernanda, boa noite. Peço desculpas desde já se o meu português não é perfeito. Por favor, sinta-se à vontade para levantar a mão se algo não estiver claro. Hoje eu gostaria que este momento fosse mais um diálogo do que uma palestra tradicional. Vou compartilhar com vocês um projeto de pesquisa em que venho trabalhando há quase 4 anos. Ele começou como um doutorado na Universidade UAV de Veneza, no final do 2020, e depois virou um projeto em cotutela com a Universidade de São Paulo. Agora, essa pesquisa tomou a forma de um projeto de pós-doutorado que está durando 1 ano e me permite estudar arquivos em Los Angeles,
além de dar palestras, como hoje, seminários e conversas na Europa, no Brasil e nos Estados Unidos. Eu vou falar português, but sometimes I will switch to English, and if anything is not clear enough, Fernanda will translate for you. Posso traduzir essa parte já? Para quem não entendeu, ele falou que às vezes ele vai mudar para o inglês, né? E mudando para o inglês, eu vou estar aqui para ajudar nessa tradução e para a gente não perder nada dessa fala. Né? Tá. Hoje vamos falar sobre algo que parece muito comum, mas que pode surpreender pela sua profundidade, que é o scrapbooking, o que em português podemos chamar de álbuns de recortes. Apesar de ser uma prática aparentemente simples e bastante familiar em países de língua inglesa, o scrapbooking ainda é um território pouco explorado nas tradições e, sobretudo, nos estudos acadêmicos da arte. Especificamente, o nosso olhar se voltará para uma série muito particular desse álbum, Os Cadernos de Referências, do artista brasileiro Denilson Júnior, que nasceu e faleceu em São Paulo entre 1957 e 2013. São cerca de 130 cadernos compilados ao longo de mais de 30 anos, aproximadamente de 1981 e 2013. Mas não olharemos apenas para o passado, também vamos conectar essa prática a uma cena contemporânea e vibrante de publicações em papel, onde artistas, designers e fotógrafos continuam a produzir livros e revistas profundamente impregnados deste espírito do scrapbooking. O que parece comum, portanto, revela-se uma ferramenta poderosa para levantar questões importantes sobre teoria, autoria e processos criativos, temas que são extremamente valiosos para todos nós que pensamos e praticamos o design, a arte e a edição de publicações. Diante disso, meus objetivos com essa pesquisa são bastante claros e podem ser resumidos em 4 pontos principais. O primeiro é reabilitar o scrapbooking como ferramenta crítica. Trata-se de conferir a essa prática aparentemente ingênua a dignidade de um estudo aprofundado no campo da arte, tirando a marginalidade dos hobbies para colocá-la no centro de um debate teórico e crítico. Segundo é destacar o potencial do scrapbooking enquanto forma de resistência e de devir. Isto é, ver como essa prática pode ser um modo de resistir à lógica produtivistas e de abrir espaços para a transformação e o devenir. Terceiro, reavaliar criticamente os cadernos de referências de Eugene Nilsson, desvelando a relevância substantiva dessa prática, não só para as artes visuais, mas também para o design, a cultura e os meios de comunicação. E quarto, mapear a evolução do scrapbooking na edição da arte contemporânea, entendendo como essa lógica migrou dos cadernos íntimos para as publicações artísticas de hoje. Entrando no mérito teórico, a primeira coisa que o scrapbooking provoca é uma crise na ideia convencional de autoria. Nos deparamos com fragmentos heterogêneos que se entrelaçam sem uma imposição de uma voz única e dominante. Nesse sentido, ele encarna perfeitamente a morte do autor, da qual escreve Roland Barthes, o autor tradicional, aquele que pretende controlar o significado, dá lugar a uma figura que simplesmente abre possibilidade interpretativa
em vez de tentar fechá-las. Switch. Something that is really of a key importance about scrapbooking that completely distance this practice from others like sketchbooking or notebooking is that the scraps that the author, the creator engage with are always scraps that he doesn't produce. So he, she, they always deals with materials, cutouts, ephemera that are part of the mass media milieu, right? Yeah. O que o Simone acabou de falar é que a importância, né, o que a gente precisa olhar que é central aí no caderno de recortes dos artistas, é que eles sempre vão utilizar material da mídia de massa, né, um material que não foi o próprio artista que produziu, né, ele vai pegar esse material que está circulando nessa mídia para fazer o seu próprio caderno de recortes, né, não vai estar dentro de uma produção de autoria do próprio artista. So we, in a way, we have to switch from creating to recycling. This is a key point. O ponto é mudar do processo de criação para o processo de reciclagem dessas imagens. And this view is really clear since the origins, the 19th century in the US, when the scrapbooking actually started to be a practice. It became a practice at the same time that the mass media circuit started to begin, right? Started to disseminate, and the journalists used a practice that was called of exchanging. So a same article written in Philadelphia should have been available also for people in LA, in Chicago, in New York. And so that same article just was used in different media. And the scrapbooker does the same, but in the intimacy of his room, of her room. Sim, é uma prática que surge principalmente a partir dos anos 90 nos Estados Unidos, né, e que tem, digamos, a sua origem... The 19th century. 19th century. Yeah. No século XIX, na verdade. Yeah, Desculpa, gente. 1830, 1820, yeah. 1830, né? Yeah. E depois, posteriormente, é pensada a partir da produção de mídia, o jornalismo. Yeah, so the journalists use this practice of exchange, so to use the same article in different media. Ou a mesma imagem. Mesma imagem, mesmo texto. Então... O scrapbooker does the same, but... É uma lógica, a lógica é parecida, é uma lógica paralela dessa da disseminação dos artigos e das imagens jornalísticas para aparecerem em diferentes pontos, né, em diferentes localidades, e o scrapbooking o caderno de artista vai também se apropriar dessas imagens, e aí... Yeah, the scrapbooker just replicate this dynamic in the privacy of their room. So, but what is important to mention and underline is the fact that from the beginning it was linked to the mass media circuit. Então, desde o começo, essa prática está conectada, né, à circulação de imagens, à circulação de massa dessas imagens, mas o artista que produz o caderno de recortes, na verdade, a diferença principal, né, dessa dinâmica da circulação de imagens é que ele vai trazer essas imagens de circulação de massa para o espaço íntimo, para o espaço privado.
quando eu falo de morte do autor, de Roland Barthes, that is in 1960, at the end of the 1960s, what I want to underline is the fact that the scrapbooking already questioned that modernist understanding of authorship. Então, o que está sendo questionado, né, com o caderno de recortes é o que já tinha sido elaborado nos anos 60 por Roland Barthes, que tem a ver com com a derrocada dessa ideia de autoria, né, de que a pessoa que está, digamos, lidando com aquela imagem é a mesma que produziu aquela imagem. Nesse contexto, un altro key point sobre autoria é que o scrapbooker assume de forma amadora e individual os papéis de designer gráfico e editor, gerando um produto que, por sua própria natureza, permanece sempre em estado de rascunho, sempre inacabado. É uma prática que valoriza o fazer mais do que a teoria, o processo mais do que o artefacto final, a indisciplina mais do que a especialização e o exemplar único mais do que a serialidade industrial. É para dar nome a esse gesto específico que introduzo na minha pesquisa o conceito de disproduction. It's in English, but it's contraprodução. Este termo surge dentro do debate da teoria do design e riflette una problematizzazione profunda di autoria. No contexto do scrapbooking, disproduction, controproduzione, significa interrompere deliberatamente a logica produtivista para transformar o simples gesto editorial em um ato crítico e reflexivo. É uma pausa estratégica na cadeia de produção para pensar o próprio ato de criar. É crucial também destacar que o scrapbooking não diz respeito apenas ao olhar. Ele é uma prática profundamente tátil que convida a tocar, sentir, cheirar o papel, produzindo uma experiência multissensorial que a reprodução fotográfica ou digital inevitavelmente perde. A colagem não é apenas construção, mas também ruptura, corte não suporte. E nessa fratura abre-se um espaço de percepção sinestética, onde os sentidos se confundem. Dessa forma, o scrapbook se aproxima do conceito de arquivo, mas não como um depósito poirente ou estático. Ele se configura como um dispositivo vivo, não um depósito fechado, mas um campo aberto de reescrita. Utilizzo aqui o termo de anarchivo, cunando pela teórica Cristina Baldacci, italiana, para me referir precisamente a isso, a um arquivo que não apenas guarda, mas que ativa, desestabiliza e gera novas conexões imprevistas. Para conseguir capturar essas nuances, precisei criar alguns neologismos, como disproduction, e um outro é scrapscapes, que não tem uma tradução em português, ou eu não conheço. E servem para nomear o que o scrapbooking torna visível. Processos não finalizados, arquivos em devir, mapas provisórios. Em especial, com scrapscapes, retiro-me a paisagens culturais compostas por rostos e fragmentos. Este conceito estabelece um diálogo direto com os scapes,
de Aryuna Padurai, che è un antropologo indiano e inglese, anglo-indiano, que descreve o fluxo globais de imagens, pessoas e capitais, falando de fluxos e não de centro e periferia. Os scrapscapes são paisagens que emergem desses fluxos, feitas de seus detritos. To better understand this scrapscapes notion, it's an neologism that connects two words, scrap, right? Recortes, and landscape. And theoretically speaking, it links to anthropologist Arjuna Padurai that in the 1990s, started to understand cultural global system, not through what anthropology used to use, so centers and peripheries, to understand how media and meanings circulated into the world. So for example, New York was an epicenter of producing culture, and India was just following, right? New York or European vibes. Padurai in the 90s, in the global system of culture, started to understand that this model was just something of the past. Now, to understand culture and how it works and flows, we have to understand it through the concept of flows, flux, and scapes, landscapes. So something that is always in motion. Hard to, sorry, I went. Bom, gente, eu não sou tradutora profissional, mas vamos lá. Então, o que o Simone acabou de falar é que, na verdade, ele cria esse conceito, né, esse neologismo, que é o scrapscapes, Yeah. né, que é como a mistura da palavra recortes, né, com landscapes, que seriam paisagens, paisagens, né? Mas no começo aqui eu estava vendo como a possibilidade de fuga, né, que na verdade faz um diálogo com essa sua ideia de fluxo, né? Então recortes meio fuga, mas não é. São paisagens de recortes, né? E ele diz que ele se baseia para pensar nesse conceito, ele vai se basear nessa antropóloga dos anos 1990, a Padurai. Sim, é um nome. A Padurai, e ela vai pensar a antropologia de uma nova forma, já não fazendo um mapeamento do mundo, pensando em centro e periferia, né, mas pensando a circulação como fluxo, sem hierarquizar essas geografias, essas paisagens. Culturalmente. Ele fala culturalmente, to compreender o que aparece na New York, na Milão, na São Paulo. De uma forma orgânica, e não hierarquizada isso, em centro e periferia. Isso. A gente vai fazendo junto essa palestra. Então, o interesse sobre o scrapbooking não é apenas teórico. Nós testemunhamos hoje um duplo ressurgimento da prática na publicação contemporânea de arte. Esse fenômeno tem duas frentes principais. Primeiro, a proliferação de facsímiles de cadernos, diários e scrapbooks de artistas e designers que ganham novas tiragens e circulação. E segundo, a publicação de diversos livros de artistas, revistas e experimentos editoriais não categorizados,
che sono profondamente influenciados pela lógica compositiva e appropriativa do scrapbooking. Aqui un poco de ejemplos. Un marco fundamental para ese reconocimiento ocurrió en 2013 con exposición Paperwork, A Brief History of Artists' Scrapbooks, a primeira exposição sobre a prática do scrapbooking de artista, organizada em Nova York e depois na Londres. Foi a primeira grande iniciativa curatorial a tratar o scrapbook de artista como um gênero específico, apresentando uma ampla seleção de livros pós-Segunda Guerra Mundial. No entanto, quando o scrapbook migra para o círculo editorial, sua materialidade sofre uma transformação inevitável. Qualquer remediação editorial de um projeto originalmente montado com cola e tesura altera sua natureza intrínseca, a tridimensionalidade, as marcas do tempo, a qualidade tátil do papel colado, tudo isso se perde na tradução para o livro. Além disso, uma das características definidoras do scrapbooking, o potencial de constante ampliação e modificação, é comprometida no processo editorial, que cristaliza uma versão definitiva. Outra mudança essencial ocorre pela intervenção de editores e designers gráficos, que reposicionam o scrapbook de uma prática amadora e pessoal para um artefato validado e estruturado dentro da indústria editorial. E você aqui pode olhar como tem sempre borders. Como sempre, há margens nas imagens, né? Não é o objeto em si, mas ela está, digamos... So we are always looking for a representation of an object and not the real object. Então, a gente sempre vê aí a representação do objeto e não o objeto real. Tá. Outro exemplo. Dois outros aspectos cruciais dessa transição são... Mas no meio? Ah, ok. Ok. Yes. Dois outros aspectos cruciais dessa transição são o valor econômico e a questão dos direitos autorais. Primeiro, o valor econômico de um scrapbook sofre uma inversão significativa quando entra no mercado editorial. Aquilo que era um material efêmero, com valor puramente simbólico ou afetivo, transforma-se em um objeto de colecionador, um livro de artista publicado em tiragens limitadas e de alto valor. Segundo, a questão dos direitos autorais, que Eugene Nilsson ignorava ao apropriar-se livremente de imagens sem atribuição, torna-se central. Hoje vemos um aspecto de abordagem de artistas, acreditam rigorosamente suas fontes, a outro tratam a citação como uma escolha curatorial. E no extremo desse espectro, artistas como Maurizio Cattelan e Dominique Gonzalez Forster, na revista Permanent Food, abraçam explicitamente o ethos do scrapbooker de apropriação livre, orgulhosamente autodenominando uma revista de segunda geração com copyright livre. É neste contexto teórico e contemporâneo que os cadernos de referência de Eugene Nilsson se revelam como um caso de estudo extraordinário. Eles condensam todas essas questões que viemos discutindo. Podemos vê-los como um receptor caleidoscópico posicionado em uma encruzilhada espaço-temporal crítica, que captam, retratam e remitem os detritos culturais através de eras e fronteiras. Neles, a prática do scrapbooking
torna-se uma experiência permanente de resistência e de vir, uma custódia instável do desejo e da memória. Para entendermos estes cadernos, é essencial conhecer um pouco do seu autor. Eugenilson Urbano Jr. foi um artista profundamente ligado à cidade de São Paulo. A sua trajetória, como bem apontou o curador Riccardo Resende na única monografia extensa sobre sua obra, pode ser dividida em 2 períodos distintos. O primeiro período, a partir da metade dos anos 80, foi marcado por um entusiasmo criativo explosivo. Eugenilson era uma presença ativa e participativa no cenário artístico da cidade, colaborando com instituições importantes como a Pinacoteca do Estado, o Museu d'Arte Contemporânea, o CCSP, que é o Centro Cultural do São Paulo. E foi também nesse momento que começou a desenvolver práticas fundamentais de sua obra, a arte xerox, a mail art, arte por correspondência, e a intervenções urbanas, principalmente com o grupo 3 Nos 3, que é Eugenilson Jr., Mario Ramiro e Rafael França. O segundo período, a partir dos anos 80, a metade dos anos 80, foi mais difícil. Eugenilson começou a se afastar do circuito artístico institucional e enfrentou batalhas pessoais, incluindo problemas com alcoolismo. Mas é crucial sublinhar, mesmo assim, ele nunca deixou de produzir arte. Os seus cadernos são a prova viva de uma produção contínua e obstinada que seguiu até a sua morte em 2013. Não sabemos exatamente quando ele começou a fazer os cadernos, mas é claro que essa prática germinou durante aquele primeiro período de formação e intensa experimentação. O curador Resende define essa época como um tempo de convulsão criativa, em que Eugenilson explorava simultaneamente gravura, grafite, collage, xerox, arte urbana, mail art. Era difícil separar uma técnica da outra, tudo parecia nascer de um impulso comum. O próprio artista resumiu todo o meu trabalho, e vou citar. Todo o meu trabalho, desde o começo, começou com a gravura e sempre teve a ver com a sexualidade, a sensualidade, sempre usando o corpo masculino. Eugenilson Jr. reconhecia 3 influências principais na criação dos seus cadernos: o legado de arquivo deixado por seu pai, Eugenilson Urbano, tem o mesmo nome, o artista Eugenilson Urbano Jr. They were born the same day. Eles nasceram no mesmo dia, o pai e o filho. Sim, Em anos diferentes. yeah, sim, of course, on different years. So, 3 influências: o legado de arquivo do seu pai, que foi professor na USP de linguística; o trabalho manual da mãe, Maria Aparecida Urbano, que é uma importante carnavalesca do São Paulo; e a prática do cadernos do artista de Lázaro Segal, de quem Eugenilson era frequentador assíduo do museu e arquivo desde os 13 anos. A conexão era tão forte que ele chegou a dizer que se via como uma espécie de reencarnação de Segal. Essa vontade de guardar, colecionar, montar, também respondia a uma necessidade prática inicial. Quando ainda morava com os pais e irmãos, Eugenilson começou a acumular revistas homoeróticas e pornográficas e simplesmente não tinha onde escondê-las. A solução foi recordar apenas as partes que o interessavam. No início, colava estes recortes em folhas soltas, frente e verso. Mais tarde, quando passou a morar sozinho, começou a colar tudo em cadernos, criando assim uma coleção mais coesa e organizada.
Essa prática se tornò una obsessão diária, um vício. A sua própria fala é reveladora. O objeto de desejo começa a ganhar proporções estranhas. Hoje virou um hábito vício, tanto que o dia em que não colo nada, seja uma foto, texto ou qualquer documento, é como se eu tivesse tido um dia vazio e improdutivo. Vazio e improdutivo. O G. Nilsson era um acumulador de efêmera, materiais efêmeros do cotidiano. Ele guardava tudo, contas, ingressos de cinema, panfletos de exposições, exames médicos, endereços, cartas de amigos. Esse impulso de guardar e recordar era parte do seu processo. Ele lia jornais e revistas e selecionava todos os dias imagens ou trechos que chamavam sua atenção, principalmente ligados à sexualidade, à cultura pop, à música, ao esporte e ao universo LGBT. Para analisar os cadernos de forma sistemática, estruturei a pesquisa em 6 eixos principais: mídia, materiais, processos, espaço de trabalho, conteúdos, layout e narcisos. Sobre mídia e materiais, os cadernos são majoritariamente compostos por recortes da mídia impressa. Identificar a origem é um desafio, mas notam-se preferências por anúncios publicitários, editoriais de moda, materiais sobre cultura e celebridades, imagem homoerótica e reportagem de esportes e música. E nos primeiros anos, devido à escassez de revistas gays no Brasil, o G. Nilsson usou imagens de mulheres nuas, especialmente da Playboy. Mais tarde, ele refletiu: eu estava usando corpos femininos no meu trabalho, eu estava sendo desonesto. Não que as colagens fossem ruins, mas não eram autênticas. A partir dos anos 80, ele passou a importar revistas norte-americanas, notando até uma diferença na preservação do papel. Os recortes brasileiros se deterioravam mais rápido. So, we can see browsing through the cadernos how the female nudes actually are completely blurred, and what is stuck is just the male bodies. O que a gente pode perceber é que nos cadernos, eu perdi uma parte do que você No, because for the reason that the quality of the paper. pela questão da qualidade do papel. Então, esses corpos femininos que eram, na verdade, publicados em revistas de pior qualidade aqui no Brasil, hoje em dia, quando a gente vai olhar, as imagens estão completamente borradas. Né? É simbólico, né? Sim, exatamente. Né? É simbólico porque ele já tinha falado antes, né, que não é exatamente o tipo de corporalidade que ele queria apresentar nesses cadernos. E em relação, e isso é uma diferenciação em relação às imagens das revistas que ele importava dos Estados Unidos para fazer os recortes dos corpos masculinos, né? Que essas sim foram imagens que permaneceram por causa da qualidade do papel, que era diferente na publicação dessas revistas eróticas no Brasil, entre Brasil e os Estados Unidos. Né? Dois outros materiais são essenciais: a Xerox, que usava para Xerox, que usava para ampliar a imagem ou inserir partes do próprio corpo, técnica que o inseriu no circuito de arte. E os efêmera, como as cartas que trocou com o cineasta Jean-Claude Bernadette, que são registros afetivos poderosos. Não é de nada. Saúde. Como processo de espalho de trabalho, a prática era intensamente manual e gestual. O G. Nilsson recusou um computador oferecido por Bernadette nos anos 90, ofendido
pois valorizava o gesto manual acima de tudo. O processo não era cronológico, era um fluxo livre. Tudo acontecia em seu apartamento com epicentro na cama. Esse espaço tornou-se uma heterotopia, onde a exploração artística se fundia com a imaginação erótica, uma interessante reapropriação queer do símbolo da cama de Hugh Hefner. So, yeah. During my research, when I discovered and I went into the Udinilson apartment in Sao Paulo, how he was so deeply involved with this practice of scrapbooking, and how the only room he used for that practice was the bedroom. Immediately started a comparison with another important sexual man that used symbolically the bedroom as an epicenter of pornological thinking. That was Hugh Hefner, a Playboy's founder. Como no meu processo de pesquisa, dele, foi crucial visitar o espaço do apartamento onde o Dinilson Júnior vivia. Foi inevitável se deparar com o quarto, né, como esse local de criação, e a cama como esse local de criação, e não comparar com a própria prática do Hugh, eu falo de novo o nome dele. Hugh Hefner. Hugh Hefner, Yeah. Que é o criador da revista Playboy. Né? So Playboy, beyond all the eroticism, pornography that it's linked to, actually was an important reference for a turning point in the understanding of masculinity. So for the first time, a successful man was someone that could stay all his life in its home, waiting for the playgirl to come. So a space that usually and traditionally has been used by women, house, right, became something that was the place where the playman could actually work and exercise and perform his masculinidade. Então, o que é importante a gente perceber é que com esse papel desempenhado por esse diretor da Playboy, Hugh Hefner, o que muda é esse paradigma de que o espaço doméstico, o espaço da casa é só um espaço feminino. Né? Ali, com a performance que ele faz ali no espaço da casa, com a convivência, sendo um playboy e ocupando esse espaço, o que ele performa é um novo tipo de masculinidade. Né? Então, o imaginário da masculinidade muda. Yes. Hefner didn't leave home for 30 years. Hefner, ele não deixou a casa dele por 30 anos, é isso mesmo? Yeah. But his house became like a big brother, so it was full of video cameras, recording circuits, so it was always at the center of an eye, watching at him and at all the play girls that were with him. What is important is that is the center of the whole pornographical thinking and was the bedroom. So Hefner, there are many photographs where he's standing, working in his bed. That it turned into not just a place where to rest, but actually a place where to desire, where to work, where to be a man. Então, o que é importante a gente entender também é que
ele tendo ficado 30 anos, né, nesse espaço da casa, na verdade a casa se tornou uma espécie de Big Brother, no sentido de que toda a vivência dele ali com as Playgirls, com as meninas da Playboy, né, com as coelhinhas, estava sendo filmada 24 horas. E dentro dessa casa também havia uma espécie de geografia específica, porque o quarto era o cômodo principal. Yeah, the bed was a circle bed, right? A cama era So redonda, né, como muitos motéis copiaram depois do Brasil. so it was like the word. It's a completely different shape to give other information. But if in Hefner universe the bed is the object of desire, so the bed is the place where every activity takes place, and at the same time the fantasy, where to have the intercourse with the playgirl. In Uji Nilsson, actually the bed completely is out of the narration. You won't find a bed in his narrative, but is the precondition that allows fantasy to be. Então a diferenciação principal é que a cama se torna, digamos, o objeto principal dentro do quarto, né, com o Playboy, com o Hugh Hefner. Eu vou aprender essa pronúncia. Mas isso é diferente em relação ao de Nilsson Jr., porque se, por um lado, isso aparece no discurso, né, do Hefner como o objeto principal, no caso do de Nilsson, ele é completamente obliterado, não aparece como... Ele está presente, né, porque é ali que acontece a ação dele, no caso do caderno de recortes, mas ele não aparece como narrado, né? Yeah, it's the precondition for a fantasy. Instead, in Hefner universe, is the object of fantasy. So it's like the turning point. Exato. Então, para o Hefner, a cama é o objeto de fantasia, e para o Nilsson Jr. é o lugar onde a fantasia acontece, é isso? É um lugar que você não pode olhar, no caso do Uji Nilsson. We don't have photos of Uji Nilsson na cama. You know, it's a place that actually was like just in his mind. Instead, Hefner, we have 30 years of recording of his room. A imagem que existe é dele performando nessa cama. The Hefner. Yeah. E no caso do de Nilsson, isso é completamente invisível. Yeah, o que a so gente tem é o produto. For this reason, I call a queer reterritorialization. Por esse motivo que ele chama de uma reterritorialização queer do bedroom. espaço do quarto. Tudo certo? Está funcionando a nossa tradução simultânea? We have 10 minutes. Oh my God. I'm just at the beginning. Okay. Oh my God. How it happened? Okay. Ok, vamos rápido. Conteúdos. Os temas centrais são masculinidade, o corpo da figura de Narciso, alimentados por um vasto universo referencial que inclui a Jean Genet, Caio Fernando Abreu, Michel Foucault, André Gide, músicos como Cazuza e Caetano Veloso, no layouts, soluções compositivas. Eu identifiquei 4 estratégias compositivas principais que nomeei no gerúndio para enfatizar o processo contínuo: accumulating, um impulso quase explosivo de saturar a página com recortes justapostos, criando uma sensação de overdose visual. Mirroring, espelhamento, uma organização simétrica na dupla página, criando um eixo central que incentiva uma leitura comparativa equilibrada. Freezing, maybe? Congelamento. No. Freezing, from freeze, the architectonic part of...
Friso. Sí, do friso. Pequeños recortes dispuestos en secuencia linear como friso arquitetónico. Muitas vezes nas margens, aqui como pode ver. Estes frisos cumprem um papel decorativo e, por vezes, constroem uma narrativa paralela ou interagem criticamente com a imagem central. In this caso, we have an ADV from a Deutsch brand, Siemens, that tells o corpo humano mistério cada vez mais transparente. E tem the image of a brain with a thermic camera, right? You see? No freezing. There is the main images are an ADV from Siemens that it says how, thanks to the technology, we have an understanding really transparent of the human body nowadays. And Uji Nilsson provocatively links to these images and the meaning of these images with many penis, fellatio, and to show how transparent the act of seeing a human body is. So there is, this kind of Sim, link. O que ele está tentando dizer aqui é que o Nilsson também usa essa operação de se apropriar de imagens que foram produzidas por empresas de tecnologia, como a Siemens, né, para entender ou para ver o corpo de uma forma muito transparente. E ele faz uma comparação entre essa imagem tecnológica dessa possibilidade de olhar para o corpo dessa forma, trazendo a questão da sexualidade, do pênis ou do felácio, que é como se fosse... Como que é o nome disso? E o último layout é mascaramento. As anotações manuscritas de Uji Nilsson, cobertas por manchas de caneta colorida. Esta intervenção gera um duplo efeito, isola claramente o texto manuscrito do restante da página e, ao mesmo tempo, o vela. Curiosamente, as ilhas coloridas resultantes criam uma superexposição que paradoxalmente embota o conteúdo. O Narcissus, però não temos tempo. Por Narcissus, it's a big issue in Uji Nilsson world. A questão do Narciso é uma questão bem grande, assim, bem importante para o Uji Nilsson. Vamos, what I can say in really few words is how Narcissus isn't just a myth to which Uji Nilsson constantly dialogue with. It's a symbol of the loss of identity in a postmodern society. O que eu posso dizer em poucas palavras é que a imagem do Narciso, a figura do Narciso, não é simplesmente uma questão de trazer de volta um mito, mas é uma questão de perda da imagem, né, associada a essa figura, é isso? No, it's to highlight a problem about subjectivity. É para enfatizar uma questão, um problema sobre a subjetividade. Porque Pode falar português. Però no. Actually, from the myth, from the Greek myth, the Narcissus problem issue is not about being egoic or being self-celebratory. A questão, se a gente for pensar a partir do mito grego, a figura do Narciso ela não vai trazer só a questão egoística ou self-celebratory. Ou de autocelebração. But is about the loss of boundaries of what is the self and what is not the self.
Mas a questão principal desse mito é trazer o que é parte do self, do próprio, e o que não é parte desse próprio, parte dessa... Entre realidade e fantasia e rappresentação. Uji Nilsson used this myth to create an interplay between images, gazes, and that constantly mirrors the reader with these huge eyes looking at directly, eyes to eye. Então o Ednilson vai trazer a imagem do mito para criar esse jogo entre quem olha e quem é olhado na imagem. Blurring this line about who is the subject, who is looking, and who is the object looked at. Criando esse borramento, né, essa indistinção entre quem olha e quem é olhado. Esattamente. Acho que non tenemos tempo, but there are many, of course, contexts to better understand, por compreender a prática de Uji Nilsson dos cadernos. Ele foi integrado no milieu, um contexto que foi muito importante, e conhecer o contexto ajuda a compreender a prática do artista, e tem o Tropicalia, o mail art como referência, mas tem também muito importante só Xerox art, Tres Nos Tres como intervenções urbana, o movimento arte pornô que falou a Fer antes, e Glauco Mattoso, que é um poeta marginal, com um projeto que é do Jornal do Brabril. Fu muito importante por Uji Nilsson. Que pena. Luana. Não temos tempo. So, to end, para finalizar, sì. Ok. Como nos lembra a lenda grega, é essa confusão entre o eu e o não eu. E não o egoísmo que distingue a condição de Narciso. O eu mínimo ou narcísico é, acima de tudo, um eu incerto de seus próprios contornos, que anseia ora por refazer o mundo à sua imagem, ora por fundir-se ao ambiente numa união extática. E no universo de Uji Nilsson, Narciso não é apenas uma figura solitária em contemplação existencial, assim como na leitura de Gide, André Gide, Le Traité du Narcisse, foi o livro mais importante na biblioteca de Uji Nilsson. Como na leitura de Gide, trata-se de transcender o fracasso através do poder da contemplação, e a figura de Narciso não se manifesta como celebração do eu, mas sim como um lamento por sua fragmentação e desintegração, funcionando como meio de autoscoberta e reterritorialização. E eu identifico o self-design, o design de si, o autodesign, como uma estratégia de design potencial para compreender as motivações e finalidades dos cadernos. O self-design introduz uma motivação projetual baseada no desejo de ser desejado. It's a concept by a Russian art theorist Boris Groys. Esse é um conceito Self-design. que vem do teórico russo Boris Groys. E ele fala a respeito do self-design que
o conceito não se refere a como eu projeto o mundo exterior, mas como eu me projeto a mim mesmo, ou melhor, como eu lido com a maneira como o mundo me projeta. O self-design de Eugene Nilsson nos cadernos materializa-se principalmente por meio de um complexo triângulo de corpo, olhar e espelho, interrogando incansavelmente a relação entre sujeito, imagem e mídia de massa, o recurso recorrente a superfícies espelhadas, imagens refletidas e contato visual direto exemplifica essa dinâmica. O diálogo resultante entre o criador e o meio funciona como um portal para uma exploração multidimensional do self, do si. Cada página facilita uma troca onde ver se torna sinônimo de ser visto. Este self-design nunca é estático. This is posição amorosa. No, let's stay here. O self-design nunca é estático. O self-design de Eugene Nilsson nunca se cristaliza em um sistema fechado ou autorreferencial. Pelo contrário, busca continuamente o contato, testando os limites entre o eu e o outro, entre o desejo e a distância. Essa dinâmica encontra sua formulação mais cristalizada no que Eugene Nilsson chamou de posição amorosa. Esta noção condensa a própria tensão que seu self-design persegue. Uma oscilação entre a intimidade e estranhamento, entre o anseio de fusão e a necessidade de separação. Como o próprio artista definiu, posição amorosa é a distância do relacionamento do homem, do contato, do amor e do sexo, o distante, inverso, oposto, o espaço do sonho, conflito e da solidão, tensão. Obrigado. Obrigado. Bom, primeiro, parabéns pela pesquisa. Sorry if e pelo you were esforço também de falar com a gente em português, né? E para a Fernanda, que fez toda essa mediação, que foi fundamental aqui para a gente entender, né, todos os conceitos que você mobiliza na tua pesquisa. Por conta do tempo, acho que a gente pode abrir para uma ou duas perguntinhas. Por conta da questão linguística mesmo, eu acho que vale mais a pena a gente fazer uma pergunta e aí a Fernanda traduz, ele entendo. Responde. Entende bem? Sim. É falar o problema, mas entender tudo. Então tá bom. Alguém quer começar? Tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Como esses cadernos foram descobertos e como esses cadernos chegaram a ele? Como esses cadernos foram descobertos, né, para chegar a acesso a todas as pessoas, não sei até onde foi, e como você teve acesso a esse personagem? So at first, if you can please then translate, Fer. Claro. At first, Eugene Nilsson didn't consider cadernos as works of art, so they weren't for sale. Então, primeiramente, o Eugene Nilsson não considerava esses cadernos como trabalhos de arte, então eles não estavam à venda, né? They were his space of resonance of all his art, of all his poetics. Os cadernos eram aquele espaço de ressonância de tudo que ia aparecer nos trabalhos de arte dele. Towards the end of his life, he started to be represented by a gallery, and the gallery understood immediately the potential of cadernos as works of art. Então, mais para o final da carreira dele, ele começou a ser representado por uma galeria de arte e a própria galeria entendeu a potência desses trabalhos feitos nos cadernos de recorte. But for all his life,
he wasn't for sure an artist that thought about his art as a commodity to be sold. Mas durante toda a vida dele, uma coisa que a gente pode dizer com certeza é que ele nunca imaginou ou ele nunca teve como objetivo transformar o trabalho dele num produto para ser comercializado. Indeed, he wanted that all his cadernos were delivered to a foundation to be archived as a whole. De fato, o que ele realmente queria é que todos esses cadernos fossem entregues para uma fundação para serem mantidos como conjunto e não dispersados. Né? But of course, that wasn't the case. And now we have the cadernos spread all over the world. So through my research, I had to travel between Madrid, New York, Buenos Aires, Sao Paulo, Porto Alegre, to look at them, and the main problem is that there is not a synchronization between the archives, so nobody knows what the other have. Então, quem entendeu, me ajude aí. Mas o que aconteceu foi que esse objetivo inicial dele não foi cumprido, então esses cadernos foram dispersados pelo mundo. E isso dificultou o processo de pesquisa, porque o Simone teve que viajar para diversas cidades para ter acesso a esses diferentes cadernos e entender essa produção em conjunto. Né? Então, as cidades ele já falou. Yeah, because of course, from the point of view of the gallery, it was important to historically situate Udi Nilsson, and so they started to gift his art to main foundation, like MoMA, Reina Sofia, to have his power to be, you know. It's interesting. É interessante ver o que o Simone está falando aqui, é que a galeria... It's a secret. Da dinâmica comercial, né? O que acontece nessa dinâmica comercial quando as galerias têm acesso a esse tipo de material? O que era importante para a galeria era dispersar esse material em diferentes instituições que tivessem importância simbólica no mundo, né? Então museus como Reina Sofia, como o MoMA, para poder gerar, digamos, para o valor ser acrescentado a esse material que a própria galeria ainda detém, né? E que vai ser comercializado na sequência. Don't tell anybody this. Não contem para ninguém, podem censurar essa parte do vídeo que está sendo gravado. I ran into Udi Nilsson through Narcissus. Before delving into this pesquisa, I was looking for the re-emergence of Narcissus in contemporary arts. Mas eu cheguei no Udi Nilsson através da pesquisa sobre a figura do Narciso, né? Mas antes foi-se. Yeah, so Narcissus is the key link. A figura do Narciso é a figura principal. I was looking for the re-emergence of Narcissus in contemporary arts, and Udi Nilsson was, of course, one of the main artists dealing with this myth. Exato. Então ele estava procurando mapear esse processo de ressurgimento da figura do Narciso na arte contemporânea, e através desse mapeamento ele chega no trabalho do Udi Nilsson Jr. Obrigada pela pergunta. Pessoal, alguém mais gostaria de fazer alguma intervenção, alguma pergunta? Todo mundo bem? Bom, então encerro a palestra, né, o evento. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo que veio aqui assistir. Agradecer novamente a Simone. Obrigado. Informar que, infelizmente, a gente vai publicar, né, o vídeo nas redes sociais do museu, então não vai ter como cortar. Mas fica à disposição, né, caso alguém queira consultar de volta, enfim, passar para outras pessoas, né, que não puderam vir. Então, agradeço a todo mundo e boa noite. Obrigada.